Olá, meus tesouros do segundo ano. Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos começar a nossa primeira aulinha dessa semana, aula de português. Depois de uma semana de provas, né? Tivemos aí semana passada a semana de avaliações bimestrais. E hoje estamos retornando com nossas aulas, vídeo aula aqui pelo grupo e também a aula presencial para aqueles que optaram por este ensino. Agora nós vamos utilizar o caderno 2, pois nós terminamos todas as atividades do caderno 1, que são referentes ao primeiro bimestre. Estamos começando hoje o segundo bimestre. Então, nós estamos iniciando hoje, nessa segunda-feira, o segundo bimestre desse ano de 2021. Antes de tudo, eu gostaria de fazer a oração. Vamos orar? A tia Fabiana deseja que a sua semana seja maravilhosa. Boa semana para todos nós, é isso que eu desejo. E antes da gente iniciar a aula, como eu falei, eu gostaria de orar. Então, baixa a cabeça, feche os olhinhos e ore junto comigo, tá bom? Vamos lá? Senhor Jesus, queremos te agradecer pelo teu amor, pelo teu cuidado em nossas vidas, Senhor. Muito obrigada pelo teu amor, que é derramado dia após dia em nossa vida. Obrigada por essa semana que se inicia, Senhor. Coloco diante de ti cada criança do segundo ano. Que o Senhor dê sabedoria a cada uma delas, abençoa seus familiares, supre suas necessidades. Não deixe que nada venha faltar, Senhor Deus, na casa das crianças do segundo ano e de todos os alunos do Elohim. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus bondoso, maravilhoso e que tem cuidado e suprido todas as nossas necessidades. Muito obrigada, Senhor, por cuidar de nós, por dar tudo aquilo que a gente precisa. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, galerinha? Então, hoje nós teremos na nossa aula de português leitura e interpretação textual. Olha aí, ó, caderno 2, tá bom? Pega aí teu caderno 2 e abra na página 2 e 3. Nós vamos começar este capítulo 1, que tem como tema brinquedos companheiros. O tema deste capítulo são os brinquedos. E aqui nós vamos apresentar também o gênero textual conto. Você vai conhecer mais um gênero textual nesse capítulo e dessa vez será o conto. Também nós teremos nas aulas desse capítulo, na aula de gramática, nós vamos aprender sobre os graus dos substantivos. Olha quanta coisa a gente vai aprender com esse capítulo, não é? Então eu convido você a não deixar de assistir nenhuma videoaula para você ficar, ó, fera, bem espertinho, certo? Então aqui nós temos, ó, para iniciarmos o capítulo, nós temos essa ilustração, ok? E nós temos também aí um pequeno texto que eu vou ler para você. As bonecas de Fernanda. Fernanda tem duas bonecas, uma é linda de se ver, a outra, coitadinha, é feinha de doer. A bonita se chama Teresa, tem olhos grandes, olhos azulados, usa vestido de seda clarinho, com botõezinhos dourados. A feia não tem nome, nem mesmo um apelido. O vestido que usa é velho, rasgado e encardido. Mas na hora de brincar, veja só o que acontece. A Fernanda pega a feia e da bonita se esquece. Esse texto é de Alexandre Azevedo, ok? Então aqui nós estamos vendo uma menina que se chama Fernanda, ela está no seu quarto, né? E está brincando com os seus brinquedos. E o texto conta que a menina tem, né, duas bonecas, uma bonita e uma feia. Vamos aqui para as perguntinhas de abertura do capítulo. Você vai responder para a pessoa que está aí pertinho de você, assistindo essa aulinha junto contigo.
Do que fala o poema que eu acabei de ler? Você tem algum brinquedo preferido? Qual é o seu brinquedo preferido? Como é o seu brinquedo preferido? O que você sente quando brinca com ele? Eu sei que todos vocês gostam de brincar e que todos vocês têm brinquedos. E esse nossa abertura de capítulo está falando sobre isso, sobre essa sua preferência, certo? Você pode estar mandando um áudio com a resposta para a tia Fabi também. Agora vamos para a nossa leitura principal, que é a leitura do dia de hoje, certo? É um texto que se encontra nas páginas 4, 5 e 6. Você vai acompanhar a leitura com a tia Fabiana, certo? E essa leitura, gente, é uma história. Vou contar para vocês a história do soldadinho de chumbo. Será que alguém já ouviu essa história? Será que você conhece? Pergunte aí para quem está perto de você. Então você acompanha aí a leitura, ouça a história do soldadinho de chumbo. Um menino ganhou de presente de aniversário uma caixa de papelão com 25 soldadinhos de chumbo, todos iguaizinhos. Um deles era perneta, pois durante a fabricação havia faltado chumbo para terminar a outra perna. Mas o soldadinho perneta logo aprendeu a ficar em pé sobre aquela única perna. E não fazia feio ao lado dos irmãos. O menino colocou os soldadinhos no quarto, enfileirados sobre uma mesa, ao lado dos outros brinquedos. Naquele quarto havia muitos outros brinquedos, mas o mais belo era uma bailarina que estava em pé na porta de um castelo. Seu lindo rosto era emoldurado por longos cabelos negros, presos por uma tiara enfeitada com uma pequenina pedra azul. Aquela atraente bailarina mantinha os braços erguidos sobre a cabeça e uma das pernas tão dobrada para trás que acabava escondida pela saia de tule. O soldadinho a olhou longamente e pensou que aquela jovem tão linda tivesse uma só perna, assim como ele. À noite, antes de deitar, o menino guardou os soldadinhos, mas não percebeu que aquele de uma só perna caíra atrás da caixa. À meia-noite, todos os brinquedos animaram-se e começaram a aprontar uma enorme bagunça. Somente o soldadinho de uma perna só e a bailarina não saíram do lugar. O soldadinho não conseguia parar de olhar aquela maravilhosa jovem. Queria conhecê-la para ficarem amigos. Estava começando a se apaixonar. Na manhã seguinte, o menino tirou os soldadinhos de chumbo da caixa, recolheu aquele de uma perna só, caído atrás da caixa, e os arrumou perto da janela. De repente, um vento soprou e o soldadinho perneta caiu de cabeça na rua. O menino foi logo procurar o soldadinho, mas não o encontrou. Algum tempo depois, caiu uma forte chuva, um verdadeiro temporal. Quando a tempestade foi cessando e o céu limpando um pouco, chegaram dois meninos que estavam se divertindo na chuva. "Olhe, um soldadinho", disse um deles. "Vamos colocá-lo num barco de papel?", perguntou o outro. E assim fizeram. Com uma folha de jornal construíram um barquinho e colocaram um soldadinho para navegar na enxurrada. O soldadinho de chumbo procurava manter o equilíbrio enquanto o barquinho flutuava na água lamacenta. De repente, o barquinho foi jogado num bueiro e continuou seu caminho, agora subterrâneo, numa imensa escuridão. O coração e o pensamento do soldadinho estavam voltados à linda bailarina que imaginava talvez nunca mais poderia ver. Mais adiante, a água do esgoto chegara a um rio. As águas agitadas fizeram o frágil barquinho virar e rapidamente o soldadinho de chumbo afundou. Mal tinha chegado ao fundo, apareceu um enorme peixe que, abrindo a boca, o engoliu. O soldadinho se achava novamente numa imensa escuridão, agora no estômago do peixe.
Nada podia fazer. Então lembrava-se da bailarina amada. O que estará fazendo a linda bailarina? Será que ela ainda se lembra de mim? Pensou com tristeza o soldadinho. Muito tempo se passou, até que num determinado momento a escuridão repentinamente desapareceu. O peixe havia sido fisgado por um pescador, levado ao mercado e vendido a uma senhora, justamente a mãe do menino. Ela estava limpando o peixe quando encontrou dentro dele o soldadinho. Surpresa, entregou o brinquedo ao filho. O soldadinho foi colocado sobre a mesma mesa onde estava antes de voar pela janela. De lá, avistou a bailarina, mais bela do que nunca. Ele olhou para a bailarina, ainda mais apaixonado, e ela olhou para ele, mas não trocaram palavra alguma. O garotinho brincava no quarto, quando, de repente, sem nenhum motivo, agarrou o soldadinho de chumbo e o atirou na lareira acesa. O soldadinho sentiu um forte calor. Triste, ele lançou um último olhar para a bailarina e sentiu que seu coração de chumbo começava a derreter. Naquele momento, uma forte rajada de vento fez voar a bailarina diretamente para a lareira, bem junto do soldadinho, e entre as chamas ela desapareceu. O soldadinho também se dissolveu completamente. No dia seguinte, que tristeza! Entre as cinzas da lareira havia um pequenino coração de chumbo. Era tudo o que restara do soldadinho. Ele fora fiel até o último instante ao seu grande amor. Da pequena bailarina só restou a minúscula pedra azul da tiara, que antes brilhava em seus longos cabelos negros, e em algum lugar eles viveram juntos para sempre. Que história linda, vocês gostaram? Linda e triste ao mesmo tempo, não é? A história de um soldadinho de chumbo que se apaixonou por uma bailarina. São dois brinquedos. E aí, essa história, gente, ela é um conto, que é o gênero textual que a gente vai estudar essa semana. Amanhã a tia Fabiana vai voltar a falar com vocês sobre essa história do soldadinho de chumbo. Vou explicar para vocês o que é conto e vocês vão conhecer esse novo gênero textual. Agora, meus amores, vocês irão fazer as atividades relacionadas a essa história, atividades de interpretação do texto. As linhas e entrelinhas começam na página 6. Você vai responder qual é o título da história que eu acabei de ler para você. Número 2, quem escreveu essa história? Você vai encontrar o nome da pessoa que escreveu a história aqui, ó, no texto. Deixa a tia Fabi mostrar, ó. Aqui nessa parte aqui, ó, nós temos as informações que respondem quem foi que escreveu essa história. Depois você vai marcar na número 3. O conto inicia narrando o que acontecia. Onde foi que acontecia a história no começo do conto? Na casa de um menino, na calçada ou em uma loja de brinquedos? Página 7, questão 4. Enumere os parágrafos do texto e responda quantos parágrafos há. Você vai voltar lá no texto e você vai contar quantos parágrafos tem. O parágrafo é sempre que começa uma frase, certo? Você vai contar quantos parágrafos tem, observando a primeira letra da frase. Toda vez que começar a frase, é um parágrafo. E aí você vai ver quantos parágrafos tem no total. Questão número 5. Qual é a personagem principal da história? Você vai marcar um X aí. 6. Que outros personagens também aparecem na história? Você vai escrever os outros personagens. Que nome você daria ao soldadinho e à bailarina? Aí é com você, você vai escolher um nome para dar para eles. Página 8. Leia as perguntas e marque a alternativa correta. Quem derrubou o soldadinho pela janela? Foi o menino, foi o vento ou foi a cozinheira?
Como o soldadinho chegou ao rio? De barco, a cavalo ou de carro? Como era o barco que transportou o soldadinho? Aí nós temos 3 tipos de barco. Você vai marcar aquele que transportou ele. D. No dia seguinte, havia na lareira um coração de chumbo e uma saia de renda, uma pedra azul e um fuzil, ou um coração de chumbo e uma pedra azul? Número 9. Que outro título você daria para essa história? 10. O que aconteceu com o soldadinho quando ele viu a bailarina pela primeira vez? Complete as lacunas de acordo com o texto. E aí nós temos uma frase e você vai procurar lá no texto as palavras que completam. Então, esse texto, gente, essa história, ela é um conto, ok? Existem diversos tipos de texto, diversos gêneros textuais. O conto é um desses, ok? Então, essas são as atividades de hoje de português. Não esqueça de registrar a foto e enviar para a tia Fabi, tá bom? Beijos, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau. Até daqui a pouquinho na aula de geografia, isso sim, viu? Beijo, tchau.